E dando continuidade à nossa aula de enfermagem cirúrgica, nós vamos falar agora sobre a classificação das cirurgias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem toda cirurgia, as cirurgias não são as mesmas cirurgias. Existem procedimentos uns diferentes dos outros, a depender do tempo cirúrgico, a depender do motivo pelo qual o paciente foi submetido àquele procedimento cirúrgico. Então, existem caminhos que levam você, ao médico cirurgião, realizar procedimentos diferentes. E, consequentemente, quando ele realiza procedimentos cirúrgicos diferentes, aí vai de acordo com cada especialidade cirúrgica, e a circulante de sala, ela precisa conhecer todos esses caminhos, todos esses procedimentos, porque aí, de repente, ela pode um dia estar escalada para uma determinada sala, onde ali só realiza cirurgia pediátrica, onde, de repente, ela vai no outro dia, no dia seguinte, já não vai mais estar escalada para aquela sala, ela estará escalada para outra sala com cirurgia videolaparoscópica, que nós vamos conhecer todo esse tipo de procedimento cirúrgico, tá? Detalhadamente. Então, a gente precisa, nós da enfermagem precisamos ter conhecimento desses procedimentos. Claro que a prática, a experiência, um dia após o outro, né? Todos os dias você realizando aqueles mesmos procedimentos, aqueles mesmos caminhos, porque existem, querendo ou não, existe uma certa rotina na arrumação da sala e alguma outra coisa. Mas, quando a gente fala em procedimentos cirúrgicos diferentes, a gente precisa seguir caminhos diferentes que a gente precisa conhecer. Por exemplo, dependendo do risco de vida, que o paciente está correndo, que hoje chamamos de risco de morte, no caso, a cirurgia pode ser de emergência, de urgência, ou então uma cirurgia programada que pode ser opcional. Aquela que eu programo, eu posso na mesma hora dizer quero ou não quero, o que é diferente da cirurgia de urgência e emergência. A cirurgia de urgência e emergência, a gente não tem esse poder. Até tem, mas normalmente a gente se encontra muito debilitado, às vezes estamos inconscientes e nós não temos nesse momento o poder de dizer, de verbalizar se eu quero ou se eu não quero. A opcional não, a opcional é algo programado, você chega no hospital, se interna, está lúcido, consciente, respirando espontaneamente, verbalizando. Então assim, eu posso na mesma hora que eu chego no hospital dizer assim, não, eu vim, mas eu não vou fazer. E dali você ir embora. Então, a de emergência e de urgência programada é a classificação quando se refere a risco de vida, tá? A cirurgia também é classificada de acordo com a finalidade. Qual é a finalidade desse procedimento? Eu estou realizando uma biópsia para diagnóstico, né? Existe esse tipo de procedimento com essa finalidade, biópsia ou diagnóstica. Vamos explorar. Faz de conta que o médico fez, pediu alguns exames laboratoriais, ou então exames de imagem, não deu nada definitivo ou concreto, e aí ele pede para o paciente se internar para fazer uma laparotomia exploradora ou cirurgia exploratória, onde ali, quando abre o paciente, quando expõe as vísceras ou qualquer outra área que ele vai explorar, isso acontece muito com o abdômen, né, e tórax, aí nós denominamos cirurgia exploratória, onde ele vai descobrir o que realmente está acontecendo. Quando utilizada também para se visualizar as partes internas, foi o que eu acabei de falar, é necessário que o paciente fique exposto para poder então termos conhecimento do que está acontecendo com ele. E podemos também, nesse momento, realizar as duas. Eu estou ali descobrindo o que o paciente tem, e aí nesse momento eu já aproveito, já vejo qual é o órgão que foi atingido, já tira um fragmento, que nós chamamos de biópsia. Então, esse paciente, na verdade, nesse momento, realizou 2 procedimentos. Ele fez um método exploratório e, nesse momento que se descobriu, ao abrir o paciente, descobriu qual órgão que está afetado, ele tira um fragmento, que chamamos de biópsia, tá certo? Temos o método curativo, reparador, quando da reparação de múltiplos ferimentos. O curativo, o nome já está dizendo, eu vou realizar um procedimento para você ficar curado e você não me aparecer mais com esse problema aqui no meu consultório. Vamos fazer de conta que seja uma histerectomia, onde a mulher chegou lá na obstetra, na ginecologista, referindo muitas dores,
muitas contrações, sangramento. Aí foi solicitada uma ultrassonografia e nessa ultrassonografia de pelve foi detectado vários miomas que ocasionam o sangramento e as dores, as contrações no caso. Nesse momento o médico vai fazer solicita uma histerectomia, que é a retirada do útero. Se houve comprometimento dos ovários ou não, das trompas, aí no exame vai ser mostrado. Aí nós temos a opção, nós cirurgiões, os cirurgiões, tem a opção de realizar uma histerectomia, unicamente histerectomia, retirada do útero, ou histerectomia total, que é retirada de todos os órgãos da pelve com os seus anexos, que a gente chama de histerectomia total, e em algumas literaturas chamada de Wertheim. Se vocês ouvirem esse termo, vocês vão saber. A professora falou isso aí, é cirurgia de Wertheim. É a cirurgia onde retira toda a área que vulgarmente a mulher diz, quando ela tem conhecimento do que foi feito, que o médico explica tudo direitinho, ela diz que ficou oca, tá bom? Não existe nenhuma complicação. As complicações que existem são só experiências que foram ouvidas, tá? Que alguma outra paciente, por algum outro motivo, viveu. Que é justamente o fato de dizer que não sente mais o libido. Não tem mais o libido. E isso não tem a ver, já foi comprovado cientificamente que não tem nada a ver, tá? Reconstrutora ou cosmética, quando se processa uma reconstituição, cirurgia plástica, aí nós temos modelar o nariz, as orelhas, né? Hoje em dia até grandes lábios e pequenos lábios. Qual outro exemplo que eu dou? Fazer uma cirurgia plástica do abdômen, das mamas, né? Uma mamoplastia, abdominoplastia. E temos também a paliativa. Essa paliativa é muito interessante, que muita gente não atina para esse procedimento, que acha que é um procedimento de pequeno porte e não precisa ser classificado. Ou então classifica como cirurgia geral. Não é. É uma cirurgia paliativa, onde ali nós vamos realizar um procedimento que não vai curar o paciente, vai minimizar os sintomas que ele poderia apresentar caso o procedimento não fosse realizado. Exemplo, vamos fazer de conta que nós tivéssemos um paciente com um tumor no palato. E esse tumor já tão grande em tamanho que comprometeu toda a cavidade oral sem que deixasse o alimento passar, muito menos a água. Ou seja, em outras palavras, esse paciente entraria em desidratação e desnutrição. Nesse caso, o médico escolhe e precisa fazer isso, que é das atividades dele, né? Ele precisa saber que o paciente ele vai entrar em óbito, sim, vai. Mas ele não pode entrar em óbito antecipadamente sem que tenha sido um motivo do tumor. Ele não pode entrar em óbito por conta da desidratação e desnutrição. Ele vai entrar por conta do tumor, mas não sabemos quando. E no caso de desidratação ou desnutrição, ele vem logo, ele vai logo. Aí o que o médico escolhe fazer? Ele faz no caso desse tumor que eu citei, ele faz uma gastrostomia, que é exatamente a cirurgia abdominal, onde o médico vai introduzir pela parede abdominal uma sonda que desemboca imediatamente no estômago. E aí, por conta disso, você vai alimentando e hidratando esse paciente e ele não entra em óbito. Logo, né? Sabemos que ele vai entrar, mas não logo. Aí vocês podem me questionar. E a sonda gástrica, por que não foi introduzida? Porque não teve espaço. Lembre-se que a gente precisa de espaço. Lembre-se que vai tomar todo esse caminho aqui, ó, de vias aéreas superiores e sistema digestório depois que passa pela glote. Passou pela glote, ele já cai no esôfago. E normalmente quando o tumor está desse tamanho, não existe comprometimento só da boca. Já existe uma invasão do tumor por outras áreas. E aí com certeza vai ser difícil, né, a passagem de uma sonda, correndo o risco até de você traumatizar o tumor. Então é melhor a gente não escolher esse método. Estrutura física da clínica, nós já vimos, pré-operatório, certo? Área física da sala cirúrgica. Nós falamos também aqui já da forma, do piso, a característica das paredes. Nós já vimos as portas, né? Já falamos de tudo isso. Vamos agora ver a organização.
Também nós falamos, só revisando, recapitulando rapidamente, nós falamos que o bloco cirúrgico ele é composto por três setores, 3 unidades. O centro cirúrgico, a CME e a RPA, ou SRPA, como queiram chamar. E esses 3 precisam estar interligados. Eu posso andar no centro cirúrgico, né, com aquela roupa privativa e dali mesmo me encaminhar para a RPA, onde eu vou encaminhar o paciente no pós-operatório imediato, e como também dentro do momento da cirurgia, antes de iniciar ou no término ou no meio, não importa, eu posso sair da sala e buscar material estéril lá na CME, sem precisar sair do centro cirúrgico, sem precisar trocar de roupa, tirar, depois repor, tirar, não preciso isso. Só para vocês entenderem, está tudo ali dentro do mesmo ambiente, só que são setores diferentes com suas características individuais, né? O que eu faço na CME não é a mesma coisa que eu faço na sala de cirurgia. O que eu faço na RPA não é a mesma coisa que eu faço no centro cirúrgico. Então são atribuições diferentes. Os profissionais não, são os mesmos. Agora as atribuições são diferentes. Já a planta física da RPA e da CME, que nós temos as mesmas características da parte da arquitetura, de teto, de piso, né? Tudo que eu falei em relação ao centro cirúrgico, de paredes com cantos arredondados, o piso não pode ter separação entre uma cerâmica e outra, porque senão se acumula sujidade. A cor de tinta pintada nas paredes, também de cor clara. Então tudo é igual, não vai diferenciar em nada. Precisa se manter o mesmo tom de cor, né? A mesma característica da tinta lavável, porque são setores que nós, assim, precisamos, né? Zelamos muito pela higienização, pela limpeza, então a gente precisa prestar atenção nisso. Por isso que qualquer sujidade que nós encontramos lá é visível, a gente identifica rapidamente. De equipamentos, quais equipamentos que nós temos dentro da sala cirúrgica? O que mais importa lá não é que as outras áreas do centro cirúrgico não sejam importantes. Claro que são. Mas o que a gente se detém mais, se preocupa mais, ou então presta mais atenção, é dentro da sala cirúrgica, que é justamente onde o paciente vai se encontrar, ali anestesiado, aguardando o procedimento, exposto, né? Não se sabe por quanto tempo, isso vai depender do porte da cirurgia, se é pequeno porte, médio ou grande porte. Claro que quanto maior o porte da cirurgia, mais tempo de exposição, mais tempo ele vai ficar sob efeito anestésico e com certeza, consequentemente, maior risco de vida, tá? Então nós temos os fixos, nós temos o negatoscópio, que eu falei na aula passada, que é justamente aquele materialzinho que nós fixamos na parede e nós vamos conseguir visualizar as chapas dos exames de imagem. Tomografia, ressonância, cintilografia, raio-x, tudo que a gente tiver de imagem, a gente pode visualizar lá. Então o médico coloca lá e muitas vezes ele está aqui no procedimento cirúrgico e está de olho no exame de imagem para saber exatamente onde se encontra o problema daquele paciente, para ele ir direto no foco. Não sair abrindo uma incisão grande desnecessariamente. Nós temos a canalização de gases na cabeceira do leito, não sei se vocês lembram disso nas unidades, né, de enfermaria. Na cabeceira de cada leito nós temos uma painel com 3 canalizações. Esse painel é composto por a canalização verde, amarela e cinza. A verde é o oxigênio, que vai ser ligado no carrinho de anestesia. A amarela vai ser a nebulização. E a cinza, que a gente utiliza muito nas cirurgias, é a aspiração. A gente vai aspirar muito, porque a cada camada que o médico vai passando a lâmina do bisturi, ele vai passando por vários vasos pequenos, né, de médio calibre ou de grande calibre. Isso aí, consequentemente, vai causar um sangramento. Ele precisa aspirar. Segundo, para poder visualizar, primeiro, para visualizar melhor a área, porque se estiver cheio de sangue eu não tenho como saber o que está acontecendo ali. E segundo, para ter uma noção de quanto sangue ele está perdendo, porque aquele sangue vai direto lá para o vacuômetro. Então eu tenho noção assim de quanto de sangue ele está perdendo. Se ele pode entrar no choque, se ele está sangrando demais. Então é importante isso, que esse aspirador esteja funcionando.
E essa atribuição da circulante de sala, ela, ao entrar na sala cirúrgica, ela precisa rever e checar tudo que está dentro daquela sala. Se está funcionando o foco, as lâmpadas são todas acesas, se o ar-condicionado está funcionando, não tem condições de fazer uma cirurgia com ar-condicionado com problema, se a sala está limpa, se os materiais estão ali, se os equipamentos estão funcionando. Tudo, gente. É muita coisa que a circulante precisa tomar conta, tá? Nos móveis, sim, perdão. E os fixos, nós ainda temos o foco que fica fixo, que é o foco de teto. Então, nós temos o foco, que é material fixo, e nós temos também, podemos encontrar também e utilizar juntamente com o foco fixo, o foco auxiliar, que é aquele que vem à parte, que a gente transporta ele de uma sala para outra, que ele não está preso em lugar nenhum. Então, a gente pode de uma sala para outra levar esse foco. A gente chama foco auxiliar. Os móveis. Nós temos a mesa cirúrgica, ela é composta por rodinhas e temos uma trava. Você destrava e coloca a mesa cirúrgica na parte da sala que melhor couber, o que for de maior, de melhor posição para o cirurgião. Temos o aparelho de anestesia, que é o carrinho de anestesia, né? A mesa para medicamentos e material de consumo, o balde inox que fica pertinho junto da mesa cirúrgica para poder a instrumentadora ou o próprio cirurgião jogar as gases e as compressas sujas. Escadinha, importantíssimo também, o paciente subir na mesa cirúrgica, tá? Ou então até, quem sabe, uma pessoa que tem um pequeno porte, uma estatura pequena, ela pode usar também a escadinha para poder ficar numa posição melhor no momento da cirurgia. Estou falando no caso do cirurgião ou da instrumentadora, porque eu, como circulante de sala, eu não entro. E o anestesiologista também não. O bisturi elétrico que temos aqui nessa foto é outro equipamento também que precisa estar dentro da sala. Como eu já falei para vocês, pode ser que aconteça que num programa cirúrgico eu esteja escalada para uma sala onde na primeira cirurgia eu não vou usar bisturi. Já na segunda eu vou realizar, essa cirurgia que eu vou realizar, eu vou usar bisturi, então ele precisa estar na sala. O correto é cada sala ter sua mesa, seu carrinho de anestesia, o carrinho de materiais e medicamentos, os seus focos auxiliares, tá? Em todas as salas precisa ter um bisturi também. Tudo precisa ser de cada sala. Eu não posso estar descobrindo um santo para cobrir outro, que isso não é correto. Não é correto. Então sempre existe problemas quando falta alguma coisa. É necessário que cada sala tenha o seu material, seus equipamentos. Como também sua circulante de sala. Circulante de sala jamais pode, isso aí está lá no nosso código de ética, jamais pode circular em mais de uma sala. Ela precisa estar em uma única sala. É a mesma coisa que o anestesista. Ele não pode anestesiar um paciente numa sala e sair de lá, pedir para a circulante ficar olhando a paciente e anestesiar outra paciente em outro ambiente. Às vezes até em outro andar. Então não pode fazer isso. É cada sala com seu circulante, cada sala com seu anestesista. Esse é o correto, né? Eu não vou garantir a vocês que vocês encontrem dessa forma em todas as instituições. Nós temos o bisturi elétrico ou eletrocautério. Esse equipamentozinho aqui também chamamos de eletrocautério. Aqui para mostrar para vocês que esse aqui é o foco fixo, tá? E do mesmo jeitinho, só que tendo uma manobra, né? E temos as rodinhas, ele pode ser transportado de uma sala para outra, que chamamos de foco auxiliar. Materiais para posicionar o paciente, tipo as rodilhas, os coxins. Esses materiais nós temos também lá na sala cirúrgica, porque aí, a depender do procedimento cirúrgico, eu preciso tirar o paciente daquela posição horizontal, que é a normal, é a mais comum. Mas eu posso, quem sabe, realizar um procedimento tipo uma nefrectomia, que é retirada dos rins, ou do rim, de um dos, e precisar colocar o paciente de decúbito lateral, então, e deixar essa área daqui proeminente. Então, eu vou colocar um coxim nessa posição daqui, né? No lado que tiver em contato, por exemplo, decúbito lateral direito, eu vou contar com o lado direito encostado na mesa cirúrgica. Então, nessa área daqui, tá? Lombar, na região lombar, eu vou colocar um coxim para poder a parte do rim ficar mais proeminente do lado esquerdo. E assim sucessivamente, a depender de cada área.
Se for uma traqueostomia, aí eu vou colocar um coxinho aqui de baixo para fazer uma hiperextensão do pescoço, para visualizar melhor a traqueia. Isso vai depender de cada procedimento. Com o tempo vocês vão aprendendo. Algumas coisas vocês vão memorizar bem aqui nas aulas e outras coisas vocês vão no dia a dia aprendendo, tá? E eu esqueci até de falar isso no início, mas eu vou falar agora. Centro cirúrgico, gente, assim como RPA, ICME e outros setores fechados que existem na instituição hospitalar, são setores assim específicos, onde você ali realiza procedimentos específicos daquele setor, onde você não realiza em nenhuma outra unidade do hospital, só ali. E sem contar que são setores fechados, dificultando a sua saída, a sua ausência, né? Então, muitas pessoas não gostam, mas aí não procuram saber nem como é o trabalho lá dentro. É importante, estava até conversando isso com uma das alunas um dia desses, que ela estava muito desmotivada, disse assim, é importante que você escolha uma área ou um setor, no caso, se você gostou mesmo da enfermagem, um setor que você gosta de trabalhar. Não é importante que você trabalhe num setor que você não gosta. Então, para isso, você tem que conhecer o que acontece lá dentro, o dia a dia, já ter noção de que, eu vou trabalhar na CME, pronto, então não vou trabalhar com paciente, vou trabalhar só com materiais, e aí eu vou saber que ali eu vou ter mais dificuldade para sair. E não vou precisar sair, a não ser para o toalete, mas sair para ir para os outros setores, não, eu resolvo tudo ali mesmo, os setores que tem que ir até você, não é você que tem que ir até os setores. Lembre-se que você está com a roupa privativa, então quanto menos você ficar trocando essa roupa, entrando e saindo, melhor para você e para o setor, e para o que está sendo feito lá dentro. Aspirador de secreções. Então, existe um aspirador que vem da canalização, ali tem um vacuômetro na parede, no painel de cabeceira, e na mesa cirúrgica nós também temos, na sala cirúrgica, e existe um aspirador que é manual, que eu posso também transportar ele de uma sala para outra. Existe um vidro, um vacuômetro maior, tá? E que ele vai estar lá no carrinho. Agora, eu só uso ele em caso extra, mas ele precisa estar ali para qualquer intercorrência que aconteça com o aspirador, com a central de gases. O foco auxiliar, o suporte de soro, importantíssimo, todo e qualquer paciente cirúrgico, ele vai estar em uso de soroterapia ou venóclise, tá? Qualquer paciente, do menor procedimento ao maior, porque a gente nunca sabe o que ele pode apresentar no transoperatório, da hora que ele chega na mesa até a hora que ele recebe alta do anestesista. Então, eu não sei o que pode acontecer nesse intervalo de tempo, tá? Então, é necessário que exista suporte, porque com certeza ele vai estar com soro, em uso de infusão. Suporte de braço, as braçadeiras precisam estar, porque você fica nesta posição, tá? Até porque se você aproxima os braços do tronco, e as cirurgias, principalmente se a cirurgia for de abdômen, de tórax, de pelve, eu não posso estar com os braços aqui, né? Eu preciso estar com os braços mais acima, tá? Para poder não correr o risco de contaminar o material que vai ser utilizado nesta área. Balança para pesar compressas e gases. Olha, eu vou ser muito sincera. Eu não encontrei, tá na literatura, mas dos centros cirúrgicos que eu visitei, porque fora daqui de Maceió eu conheço outros centros cirúrgicos, e os que eu trabalhei, nunca vi essa balança de gases, de compressa sim, e balança para pesar, no caso de cirurgia plástica, para pesar o que está sendo retirado do abdômen, o que está sendo retirado das mamas, para você saber que o mesmo volume que você tirou de uma mama direita, você vai tirar da mama esquerda para não ficar desigual. Então, tudo isso é importante. Mas fora da sala de cirurgia plástica, não existe outro motivo que leve você a ter uma balança em sala. Então, eu estou falando aqui, se existe uma sala naquele centro cirúrgico exclusiva para cirurgia plástica, então a balança já fica ali. E é até bom que isso aconteça, porque aí a gente já sabe onde encontrar o material quando precisar. Porque eu sei que ali a cirurgia plástica, ali eu vou encontrar uma balança, e nas outras salas não precisa de balança. A não ser um caso extra. Eu lembro de um dia que o cirurgião geral tirou um cisto de ovário imenso.
Aí ele queria colocar no prontuário o peso daquele cisto, enorme o cisto, que inclusive até aumentava a região pélvica da paciente, que a gente pensava até que ela estava gestante. Então, nesse momento que ele retirou, ele quis saber o peso para poder, então, colocar no prontuário, na anotação do transoperatório. E aí nós pegamos a balança, mas foi um caso extra, não é o dia a dia. O dia a dia é do cirurgião plástico. Mesas auxiliares do tipo mesa de maio, de instrumentação e de roupas. Gente, não dá para colocar aqui todas as figuras, mas vocês podem facilmente pegar essa denominação e procurar na internet e dar uma olhadinha. O que é uma mesa de maio, o que é uma mesa auxiliar, tá? O que é um foco auxiliar. Se não visualizou bem aqui o que é um bisturi, você pode entrar em detalhes. Ficou curioso, tem necessidade de saber mais, se aprofundar mais, aí você pode procurar na internet o bisturi. Ele tem monopolar e bipolar, mono quando ele só corta e bipolar quando ele corta e cauteriza ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o cirurgião está passando a lâmina, ele já está cortando e ele já está cauterizando os vasos por onde a lâmina está passando. Então, assim, é muito bom. É bom eu saber? É bom você saber. Não vai ser coisas assim cobradas, mas é bom você saber. Funções da circulante de sala. Vamos começar agora com as funções, saber exatamente o que essa nossa colega, né, circulante de sala faz na sala cirúrgica, auxiliando os 3 profissionais que se encontram lá dentro. Na verdade, são 2, que é o médico e a enfermagem. Médico, o cirurgião e o anestesiologista. E enfermagem, a instrumentadora, que precisa ter uma técnica de enfermagem. Ela vai auxiliar os 3, e além de dar conta da sala, né, fazer suas anotações, manter a sala limpa, não deixar faltar nenhum equipamento, nenhum material para os 3 profissionais que se encontram lá dentro. Então, assim, é muita coisa. Eu tenho que confessar que realmente a nossa colega trabalha bastante. Por isso que eu digo assim, você tem que gostar. Porque se você não gosta, fica difícil você trabalhar lá. E se você gosta, isso se torna até uma coisa, se você tem um perfil também para isso, você tem que ser ágil e saber tomar iniciativa, sem precisar ninguém estar lhe dizendo a todo instante o que fazer, a não ser que realmente você não saiba. Você não vai fazer nada sem ter conhecimento. Mas fora isso, você não precisa estar esperando ninguém estar dizendo faça isso ou faça aquilo. Então são áreas que precisam de profissionais com esse perfil, agilidade e eficácia, tá certo? Então, primeira função, saber quais são as operações marcadas para a sala sob sua responsabilidade e quais são os horários, né? Quais são os materiais ou equipamentos que eu vou precisar para aquele procedimento cirúrgico. Então, quando eu olho o programa cirúrgico, que é o impresso, que eu falei na aula anterior, que tem o nome do paciente, o procedimento cirúrgico, o nome do cirurgião, se vai precisar de sangue ou não, qual é a hora que vai começar, qual é a sala que eu estou escalado, onde vai haver essa cirurgia. Então, esse mapa cirúrgico, que é distribuído em vários setores do hospital, ele tem todas essas anotações, tudo que eu preciso para saber o que vai acontecer na sala que eu estou escalada. Então, eu não chego lá de surpresa, eu já chego sabendo o que vai acontecer lá dentro. Muitas vezes, quando a circulante já tem conhecimento da equipe, do que ele vai pedir, de como vai ser o procedimento, ela já sai dali diretamente para o local que vai precisar de algum equipamento, já pega e já leva para a sala, porque sabe que vai ser necessário. Verificar a limpeza das paredes e do piso da sala, principalmente depois do primeiro procedimento cirúrgico. No primeiro procedimento eu verifico, mas não com tanta preocupação como no intervalo entre um procedimento e outro, porque no primeiro, que é do dia, subtende-se que as salas estão limpas, porque ou passou alguém da higienização durante o plantão noturno e fez toda a higienização do centro cirúrgico. Então a gente olha assim e já checa se está limpo. Já no intervalo entre uma cirurgia e outra, você precisa ter mais cuidado com isso, tá? Precisa ser mais criteriosa na higienização. A sala não pode ficar suja para os próximos procedimentos. Arrumar a sala, provendo-a com o equipamento necessário para aquela cirurgia, para aquela operação. Então, eu preciso, como eu falei anteriormente, eu preciso checar para saber se todos os materiais
e se todos os equipamentos estão ali, necessários para aquele procedimento ou para aqueles procedimentos. De repente não é o primeiro, vai ser segundo, o terceiro, mas para eu não ficar para lá e para cá, para lá e para cá, eu já deixo tudo na sala. Já deixo providenciando ali já a necessidade daquele equipamento do material. Remover o pó dos equipamentos. Aí você pergunta, eu sou da higienização? Não, você não é, mas eu não estou falando de piso. Você não vai limpar parede, piso, você vai limpar o equipamento. O equipamento não é de atribuição do pessoal da higienização. O equipamento é atribuição do pessoal da enfermagem. Nós é que vamos desinfectar. Na verdade, não é nem remover o pó. Eu devia colocar aqui para uma coisa ficar mais chique, né? Em vez de remover o pó que vem na nossa cabeça, eu sou da limpeza, não. Você não é da higienização. E quem se fosse, qual o problema? Não tem problema nenhum. Você é da enfermagem, então equipamentos ficam sob sua responsabilidade. Porque também surge equipamento de poeira, sabia? O ar-condicionado é muito comum jogar a poeira em cima dos equipamentos. Se você chegar no final do dia que passar um paninho, você vai ver o quanto que sujou. Começando pelas partes consideradas mais limpas, sempre que a gente for fazer alguma higienização, a gente simplifica das partes mais limpas, inicia das partes mais limpas para as mais sujas. Sempre vai ser assim. Eu nem considero mais limpa, porque quando eu digo limpa, ela está toda limpa. Eu digo assim, menos suja, da área menos suja para mais suja. É assim que a gente faz no paciente também, a gente vai fazer nos equipamentos. No paciente a gente sempre começa a higienização dele da parte menos suja para mais suja. Entenderam? Se eu for higienizar o braço, o membro superior, né? Eu vou começar pelas axilas e vou descendo até chegar às mãos, que é considerado mais sujo. E é assim que a gente faz também nos equipamentos. Sim, com álcool a 70%, que é o álcool que a gente utiliza a nível hospitalar. Teste as luzes e os aparelhos, os equipamentos, para poder não acontecer isso na hora do procedimento cirúrgico, onde o paciente já está anestesiado e muitas vezes incisionado, cortado. É quando acontece isso, esses dois momentos, aí é que você vai tomar conhecimento que o equipamento do bisturi não está funcionando, que o foco está com a luz queimada, entendeu? Então é importante que você faça isso antes do paciente chegar na sala. Regular a temperatura da sala. Sabemos, desde que a gente começa a enfermagem, a gente tem conhecimento de que a temperatura alta, ela facilita a proliferação dos micro-organismos. Não importa que tipo de micro-organismo, eu estou falando de um modo geral. Bactéria, vírus, protozoários, parasitas, não importa. Eles gostam de calor. Então, se você diminui a temperatura, você não está contribuindo para isso. Então, eu preciso ter uma sala bem refrigerada. Jamais aconteceu uma cirurgia numa sala onde o ar-condicionado se encontra quebrado ou com algum tipo de problema. Então é importante que a sala esteja bem fria para evitar a proliferação dos micro-organismos. Regular a temperatura, verificar se o lavabo está equipado para lavagem e antisepsia das mãos. O lavabo ele precisa estar devidamente equipado. Com o que, professora? Com as escovinhas, que na hora que eu for mostrar como se faz a escovação, eu vou mostrar que tipo de material nós utilizamos. Já vem prontinho para fazer a degermação. Então eu vou observar se na hora que o cirurgião, a instrumentadora for fazer a degermação, se todos os materiais que eles precisam estar ali. Existem até alguns centros que quem faz isso não é a circulante, mas é muito de rotina de cada hospital. Você vai seguindo a rotina do local onde você trabalha, você vai observando quem é responsável por determinada função, né? Na literatura diz que é a enfermagem, a circulante de sala. Já tem salas que para facilitar o serviço dela, a literatura coloca que, aliás, alguns hospitais, eles colocam que quem fica responsável por essa função é o profissional da higienização, que ao passar por ali fazendo a limpeza, já abastece o lavabo com os materiais necessários. Isso vai depender muito, então fiquem sempre de olho na rotina do local onde você trabalha. Que às vezes o que está na literatura não é seguido rigorosamente na nossa realidade, no dia a dia. Mas na literatura é a enfermagem, é a circulante.
Continuando as funções da circulante, que são muitas, revisar os materiais existentes na sala, como medicações, materiais do carrinho, né, que vem da farmácia, materiais e medicações. Completando o que estiver faltando. Na verdade, ela vai fazer isso, mas ela vai fazer isso no intervalo entre uma cirurgia e outra. Porque sabe-se que na primeira cirurgia do dia tudo está abastecido, tudo está bonitinho. Conforme as cirurgias vão acontecendo, esse carro é mexido ao ponto de ficar faltando materiais. E você precisa, a cada término de um procedimento, você repor. Leva o carrinho para a farmácia, o pessoal da farmácia, de acordo com a folha que você fez a anotação do que foi utilizado na sala, ela vai só repondo o material ou medicação e as quantidades. Só isso. Depois que ela repõe, você pega o carrinho e volta para a sala. Aí vamos começar um novo procedimento cirúrgico, dá continuidade, porque a gente não para. Termina um procedimento, começa outro. Agora, claro, entre um e o outro precisa haver higienização da sala, uma reposição dos materiais. Você sabe se aquele próximo procedimento vai precisar de algum equipamento que não esteja na sala, você vai pegar em outra área. Então, essas coisas, no intervalo entre um e outro, eu preciso saber. Preparar o soro morno. Colocar o pacote de campos e aventais, as luvas esterilizadas e a caixa de instrumentos em local acessível para sua utilização. Quando eu disse a vocês que ela precisava checar para ter a certeza de que todos os materiais estavam dentro da sala, o que ia ser utilizado para aquele procedimento cirúrgico, eu estou falando também de, além de você checar, você vai abrir, você vai expor esse material. Algumas situações, em alguns locais, a instrumentadora ela já chega e ela mesma abre antes de fazer a degermação. Quando ela entra na sala, os materiais já estão todos expostos. Já tem outros locais que quem faz isso também é a circulante. Eu acho que é só um jogo de cintura entre a equipe, porque se for uma equipe assim que trabalha, sabe trabalhar em conjunto, né? Sabe trabalhar em equipe verdadeiramente, tem conhecimento de que circulante está com muita atribuição, aí já faz para auxiliar. Mas se você for olhar na literatura, se você for fazer uma seleção, um concurso, pode colocar o que está na literatura, porque é o que eles cobram, mesmo sabendo que isso pode mudar no nosso dia a dia, mas eles vão cobrar o que está ali no papel. E no papel, o que diz? Quem é responsável é a circulante de sala. Ela que vai abrir todo o material. Porque a instrumentadora, enquanto ela está abrindo e está expondo todo o material estéreo, a circulante já está se escovando. A circulante não, perdão. A instrumentadora já está se escovando. Então a instrumentadora se escova e quando entra já está com todo o material aberto. Todos os campos esterilizados, os aventais, as compressas, tudo ali. A luva aberta. Preparar soro morno, se for necessário. A gente utiliza muito soro morno quando existe cirurgia abdominal, que você vai fazer uma lavagem no final, ver qual é o vaso que ficou sangrando, para poder fechar no momento da síntese. Quando vai fechar, aí a gente vai realmente se preocupar com essa situação. Vou lavar, se tiver algum tipo de secreção, de repente eu abri, foi uma abertura de uma vesícula que estava inflamada, então ela se rompeu. O que vai acontecer? Aquele processo inflamatório, aquela secreção cai toda no abdômen. E essa secreção não pode ficar no abdômen, ela tem que ser aspirada. Então, nesse momento, o médico pede um soro e não de temperatura ambiente, que na verdade nem vai ser ambiente, que se aquele soro está numa sala fria, em 16 graus Celsius, ele não vai estar em temperatura ambiente, ele vai estar frio, gelado. Então, o que vai acontecer? Eu pego aquele sorinho que está ali e vou para o aquecimento. Levo ele para o aquecimento, aquece, morninho, deixa morninho e volta para a sala para poder, então, ser utilizado na cavidade abdominal do paciente. Senão lá vai acontecer um choque térmico, né? A temperatura do paciente é uma temperatura de 37 graus Celsius, aí de repente eu jogo um soro que está em 18, 19 graus. Olha só a diferença. Então é necessário você mornar. Equipar o carro de anestesia e colocá-lo à cabeceira da mesa cirúrgica. Então também, como eu falei, ela vai auxiliar os 3 profissionais. O cirurgião, a instrumentadora e o anestesiologista. Por onde ela começa? Assim, aquele que chegar primeiro. Normalmente quem chega primeiro é a instrumentadora. Então você começa o auxílio a ela.
Depois chega o anestesista. Aí você dá continuidade auxiliando o anestesista. Depois disso vem o cirurgião. Aí o cirurgião também vai ser auxiliado por ela. Tudo tem um passo a passo, né? Em muitos serviços, o controle dos materiais de anestesia é responsabilidade de um funcionário específico. Aconteceu o seguinte, já colocaram até na literatura, fiquei até feliz, que antes, logo que eu comecei a trabalhar em centro cirúrgico, isso não acontecia, tá? Isso era da circulante de sala. Hoje, o anestesiologista já começou a perceber que as atribuições da circulante são imensas, são muitas, inúmeras. O que ele fez? Ele começou a providenciar, isso está sendo geral, viu gente? Ele começou a providenciar um profissional para poder lhe auxiliar. Porque às vezes ele ficava esperando a circulante terminar alguma coisa para poder auxiliar ele. E isso atrasava o procedimento cirúrgico. Hoje nós já temos um auxiliar de anestesiologista, que normalmente eles, claro, para não gastar, para não ter custo, eles pegam um acadêmico de medicina. Principalmente aqueles que estão no período de estudo de anestesiologia. Aí ele já pega, já está beneficiando os dois lados. O lado do médico, que está sendo auxiliado, e o lado do aluno, que está aprendendo. Então é importantíssimo para eles. Mas, se vocês encontrarem alguma literatura que isso é atribuição da circulante, não está errado. Isso aí foi só assim, a literatura mais recente, onde houve uma atualização, e aí nos preocupamos em colocar essa observação de que o anestesiologista, ele detectou esse problema e tenta solucionar da melhor forma possível. Abrir os pacotes de material estéreo seguindo as instruções. Que instruções são essas? Bom, eu primeiro vou... Olha o que eu falei para vocês, o caminho que deve ser seguido. Ajudar o instrumentador a vestir o avental. De que forma? Não sou eu que vou pegar no avental para ela vestir, até porque ali está estéreo. Eu não posso auxiliar dessa forma. Eu vou abrir, porque depois que ela vem da degermação lá no lavabo, ela não pode pegar no pacote, na parte externa. Quem tem que abrir sou eu. Então eu abro e ela vai pegar na parte que está interna. Na parte interna que está o capote, os campos, a compressa, aí ela pode mexer. Numa boa. Eu preciso abrir para ela, deixa o material fica exposto. É dessa forma que ajuda a instrumentadora. E depois que ela calça a luva, aí é que ela não pode pegar mesmo. E aí eu vou abrindo. Sonda, soro, tudo que for necessário para ela, eu vou abrindo para ela, já que ela já está paramentada, ela não pode pegar mais em nada. Colaborar na montagem das mesas auxiliares, que é da instrumentadora, mesa de maio e mesa auxiliar. Fornecendo os materiais estéreis e os líquidos necessários ao instrumentador. Porque o instrumentador vai pegar aquilo que você abriu para ele e que se mantém estéreo e vai passar para o cirurgião, ou então para o assistente do cirurgião. Esses princípios de asepsia ou de antisepsia, asepsia porque eu vou trabalhar com material esterilizado. Asepsia, esse azinho da frente é ausência de micro-organismos, ou então totalmente estéril. Isso nós falamos a respeito de artigos hospitalares. Então, quando eu falo em artigo hospitalar, eu estou falando em material crítico e material asséptico. Memorizem isso que eu estou falando, que isso aí é muito comum, nós da enfermagem trocarmos esses termos. Asepsia e antisepsia. Asepsia eu me refiro a materiais. Antisepsia eu me refiro a tecido humano. Asepsia, material esterilizado. Antisepsia, eu estou diminuindo a flora bacteriana, mas não está estéril. É o que a gente faz no tecido humano para poder fazer a punção venosa. Eu estou fazendo aqui uma antisepsia. Aí você acha que essa areazinha que eu fiz antisepsia está estéril? Não, não está estéril. Estaria estéril se eu colocasse assim, ó, o local dentro do autoclave e tirasse. Aí, entendeu? Mas para estar estéril, precisa ter passado por um processo de esterilização. Aí seria um material asséptico. Manter certa distância da mesa, por isso que nós precisamos colocar aquela blusinha do pijama, ela não pode ficar por fora, ela tem que ficar por dentro. Então a blusa do pijama por dentro, ela faz com que
diminua a possibilidade do profissional, seja circulante, seja instrumentadora. Eu digo do circulante porque é ele que vai estar circulando e passando por uma mesa e por outra, nesses espaços. E a instrumentadora, então, está lá parada com o cirurgião, então dali ela não vai sair. Quem anda muito é a circulante. Então ela é que precisa tomar cuidado para não contaminar a mesa cirúrgica ou as mesas que estão abertas, todos os materiais esterilizados. Evitar tocar na parte interna das tampas das caixas que forem abertas. Quando eu abrir uma caixa, ela já vem destampada. Então, só uma observação. Se for uma caixa que não tenha perfurações para entrar o vapor, tá? Ela vem destampada. Se for uma caixa que tem vários orifícios por onde vai penetrar o vapor no momento da esterilização, ela vem fechada. Existe essa observação. Então, assim, se ela já vem aberta, basta eu abrir, porque a caixa está exposta. Se ela vem fechada, ao abrir, eu pego só na tampa e tiro a tampa e coloco aqui. Então, ela vai ser contaminada logo em seguida. E deixo ali só a caixa para a instrumentadora. Foi isso que a literatura quis passar. Utilizar pinça servente estéril para retirar um instrumento das caixas ou cubas. Então, sempre a instrumentadora vai pegar uma pinça e vai retirar todas as pinças que ela precisa. Para não estar metendo a mão ali dentro da caixa e contaminando, quem sabe, não sei, né, o material. Seria um método assim de precaução. Usar a técnica adequada para o fornecimento de soluções antissépticas. Soluções antissépticas. O que vai ser utilizado para fazer antisepsia? Hoje, a Anvisa já preconizou de que nós não podemos mais utilizar o PVPI, que nós chamamos de polivinilpirrolidona iodo. Quem foi meu aluno sabe do que eu estou falando. Era a solução antisséptica que nós utilizávamos para fazer antisepsia no campo cirúrgico. Hoje nós estamos utilizando uma solução também antisséptica, mas de maior eficácia, que é a clorexidina. A clorexidina não é a base de iodo. Por que que a Anvisa resolveu trocar, substituir o PVPI pela clorexidina? E olha que a clorexidina é mais cara, o custo dela é maior. Primeiro, porque ela não tem iodo, então não tendo iodo não causa de repente um processo anafilático no paciente, processo alérgico, por conta do iodo, que muitas pessoas têm alergia ao iodo. E segundo passo, o tempo de ação da clorexidina, é maior do que o PVPI. Se eu for fazer uma cirurgia de 4 horas, 5 horas de duração, eu não posso nem pensar em usar PVPI, porque 2 horas é o suficiente para ele não ativar mais ali, e ali os micro-organismos que se encontrarem começar a se multiplicar. Então ele não tem a mesma eficácia em relação a tempo como a clorexidina. Então a clorexidina eu posso fazer antisepsia com ela e se passar cirurgias de 5, 6, 7 horas, sem me preocupar. Agora o PVPI a gente não pode mais fazer isso. Não se usa mais, esse é o correto, segundo a Anvisa, tá? Usar a técnica adequada, o álcool iodado e outros líquidos, como o soro fisiológico, como eu falei anteriormente, que ele vai ser aquecido para fazer a lavagem. No momento que eu for entregar, eu tenho que saber como entregar. Se eu for despejar, eu tenho que saber como despejar. Sempre desprezo o primeiro jato. Depois que desprezo o primeiro jato, eu jogo o material ou a solução dentro de um recipiente esterilizado que vai se encontrar dentro da caixa cirúrgica. Normalmente nós colocamos, o pessoal da central coloca uma cuba redonda, uma cuba rim, e se não tiver a gente abre em avulso, não tem problema nenhum. Se eu vejo que na caixa não colocaram nenhuma cuba, nem redonda, nem de rim, então a gente vai e pega, abre uma, que foi feito o pacote unicamente dela, eu vou e abro, sem problemas. Utilizar técnicas corretas para alcançar os materiais. Então, se tem um material que está longe de mim, eu procuro um local que seja mais próximo, ou então eu vejo aqui, ó, para não contaminar a mesa. Então eu tenho que tomar esse cuidado, não me encostar na mesa onde tem um material estéril. E se eu vejo que tem espaço para isso, eu vou até ficar mais próximo para poder não correr esse risco. Continuando ainda a circulante auxiliando no transoperatório. Olhe quantas coisas ela faz. Vou ajustar o foco.
Aqui diz que ajuste de foco também é função da circulante, mas para facilitar também o serviço dela, existe uma areazinha no foco que nós... Deixa eu ver se eu encontro aqui no... Essa parte daqui, tá dando para ir, Luiz? Tá dando para ver, Luiz? Tá. Essa parte daqui, ó, a gente chama manopla. Manopla, tá? Então você vai manobrar o foco. E aí nós temos um encaixe que ele vem esterilizado, onde você abre para o cirurgião, ele encaixa a manopla aqui e começa a fazer a mudança, né? Ou então a posicionar o foco que fique melhor para ele, para o campo cirúrgico, para poder melhorar a visualização. Então, ele sabendo já que ela tem muita atribuição e que ficava difícil para ela subir, eu teria que subir na escadinha. Quantas vezes eu não já fiz isso? Subir na escadinha, pegar o foco, ficar posicionando onde ele sabe onde é a melhor posição. Então, foi uma coisa maravilhosa que fizeram. Essa manopla, você encaixa e o cirurgião mesmo ele faz. Ou o cirurgião, o auxiliar, então a instrumentadora, mas normalmente é o cirurgião, que ele que sabe o melhor foco para ele. Então, ajuste de foco está no papel que é da circulante, mas o cirurgião pode fazer isso com a presença da manopla. Se não tiver manopla, não faz. Observar o cotejamento dos soros e sangue. Está no papel que também é função da circulante, mas normalmente quem faz isso é o anestesiologista. Então, na verdade, quem faz a punção é ele, quem instala o soro é ele, quem instala as medicações na infusão venosa é ele. Então, ninguém melhor para controlar esse soro do que ele. Principalmente se o paciente tiver em uso de sangue. Eu estou ali preocupada em manter a sala, né, limpa, arrumada, não faltar nada para a equipe. E ele está ali só na cabeceira, então ele fica ali vendo a transfusão sanguínea, vendo a soroterapia, checando tudo isso, vendo a respiração do paciente, os equipamentos mostrando os parâmetros dos sinais vitais. Então, tudo isso é função dele. Controlar a quantidade de peso das compressas cirúrgicas e gases para evitar o esquecimento acidental desses materiais no campo operatório. Que, na verdade, cabia aqui, não sei por que não colocaram, foi da literatura que eu tirei, mas cabia aqui também as pinças. Porque, na verdade, a gente não vai contar só as compressas. Se eu abrir um pacote com 10 compressas, ela tem que me devolver, eu, circulante de sala, a instrumentadora tem que me devolver as 10 compressas, sejam elas sujas ou limpas. Ou então, se tem uma quantidade suja, outra quantidade limpa, são umas duas e juntam 10 compressas. Então, eu preciso ter essas 10 no final, para ter a certeza de que não ficou nenhuma compressa na cavidade. Muito comum nas cirurgias abdominais, pélvicas e torácicas. Então, assim, é importante que a gente tome cuidado com isso. Muito. Um dia desse, não faz muito tempo, eu estava vendo um paciente que fez um procedimento cirúrgico e o médico esqueceu uma pinça na cavidade pélvica dele, onde ele foi retirar a próstata. Mexer com a próstata ou mexer com a bexiga, não me falha muito a memória. Mas ele foi fazer um procedimento pélvico e o médico esqueceu uma pinça lá pequena, não é grande. E ele começou a sentir muita dor, ficou incomodado, começou a ter presença de aparecimento de febre, né, aumento da temperatura. E aí o abdômen dele também aumentando de tamanho. Quando foi fazer um exame de imagem, estava lá, bem nítido mesmo, uma pinça dentro. Aí tem que fazer uma nova cirurgia para poder retirar a pinça. Veja aí. Você submete ao paciente a vários procedimentos invasivos, o que era desnecessário, né? Controlar a quantidade de peso das compressas, eu já falei, peso fica meio complicado, mas se for rotina daquele hospital pesar, vamos pesar. Mas a gente fala só em quantidade. O peso fica por conta da quantidade de sangue que é aspirado, que fica lá no vacuômetro, no aspirador. Aí a gente sabe quanto que ele perdeu de sangue no transoperatório. Agora as compressas, ela vai sair encharcada mediante a perda de sangue que está acontecendo, mas tem compressas que saem realmente pesada. Então, o que ela lá dentro, junto com as vísceras, se misturando, ela se confunde, né? Ela se mistura e a gente confunde com as vísceras. O que causa, assim, eu até entendo, que eu já presenciei, vi que realmente acontece. Eu até entendo que passa despercebido para o cirurgião e para a instrumentadora. Mas, por isso que é necessário a gente contar. Porque se você conta, abriu 10 e você só retorna um 9, essa 10ª compressa tem que ser encontrada. Em algum local ela tem que estar.
Se está no balde, se está na sala, debaixo da mesa, se está dentro do paciente, mas a gente tem que encontrar. Só fecha o paciente depois que contar as compressas e as pinças, para saber que nada ficou lá dentro. Avaliar a perda sanguínea de líquidos pelas sondas. Olha o que eu falei para vocês. Pela sonda, pelo aspirador também, a gente olha lá no vidro, né? Sangue aspirado no frasco do aspirador. Ó. Já falei antecipadamente, então vocês já sabem. Quando for necessário mudar a posição do cliente durante a cirurgia, deve-se evitar movimentos rápidos. Esses movimentos bruscos que fazem com que você diminua ou tenha uma mudança de pressão arterial muito rápida. A literatura diz, a gente mexe no paciente cirúrgico nas primeiras 24 horas, sem movimentos bruscos. Eu aprendi isso na UTI, que a gente não faz movimento brusco, mas é porque por outro motivo, não tem nada a ver com sangramento. É o motivo do paciente, a gente não fazer movimento brusco para poder não tracionar sonda, nem tubo, nem soro, para não repuxar. Mas no cirúrgico já é outro motivo, já é um outro caminho. Tem um outro porquê. A gente não faz movimento brusco para não ter uma mudança drástica na pressão arterial desse paciente. Quando for necessário, porque a mudança repentina de posição pode ocasionar hipotensão arterial. Olha o que eu falei para vocês. E acontece mesmo, viu, gente? Isso até o momento das 24 horas após o procedimento cirúrgico, tem que tomar cuidado com ele. Os registros são feitos no impresso próprio. Que registros são esses? Bom, eu como circulante de sala, que já tenho um impresso próprio para esse momento do transoperatório, eu tenho que saber qual a posição que o paciente vai ficar, onde vai ser colocada a placa do bisturi, qual é a área do corpo do paciente onde a placa vai ficar. Porque essa placa do bisturi, ela tá, deixa eu ver se tem aqui na figura que eu passei. Então essa placazinha daqui, ó, tá? Então aqui que a gente vai fazer? A gente vai instalar isso no paciente, na área que se aproximar mais da incisão cirúrgica. Então, se eu tenho um exemplo, se eu tenho uma cirurgia cardíaca e eu sei que o paciente vai ficar a todo momento nesta posição decúbito horizontal, então seria o mais correto, já que a incisão vai ser aqui no tórax, seria o mais correto eu colocar no omoplata, a região escapular. Então, eu coloco a placa aqui, tá? E aí a gente vai dar continuidade ao procedimento cirúrgico. Essa placa ou essa parte daqui do bisturi elétrico, ela vai ser de responsabilidade da circulante. Essa aí não tem como passar para outra pessoa. Porque ela que precisa se preocupar em colocar o gel condutor, escolher uma área mais próxima da incisão cirúrgica, saber que esta área não pode ter pelos, que o pelo vai atrapalhar ou prejudicar a condução, né? Que ela vai fazer um isolamento. Ela vai isolar a energia para que o paciente não leve choque na hora do bisturi elétrico. Usou o bisturi, não dá com a placa, ele pode apresentar queimaduras. Então eu preciso tomar todo esse cuidado. E saber também que o paciente, já que vai ter energia ali na hora do uso do bisturi elétrico, o nome já está dizendo, é elétrico, vai ser utilizado no próprio paciente. Então eu não posso o paciente não pode estar encostando a sua parte do corpo, nenhuma parte do corpo, em nenhuma parte da mesa. Então eu preciso colocar o paciente totalmente sem contato com a parte metálica da mesa. Porque aí, de repente, no momento do uso do bisturi elétrico, ele pode apresentar uma queimadura. Então, nesse momento, eu tenho que saber de tudo isso. Tá? Essa parte daqui, essa areazinha daqui, já foi motivos até para demissão. Porque quando o paciente sai da cirurgia, não tem justificativa de ele fazer uma cirurgia no pé e apresentar uma queimadura no glúteo. Como aconteceu num dos casos que eu estou me lembrando aqui, mas foram vários. Não foram poucos não, foram vários. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí foi aquele questionamento de quem é a função, foi para o sindicato, do sindicato foi para o conselho, aí vamos para a literatura, vamos para o código de ética, ver de quem é a função, aí acabou, solucionou com a observação no código de ética, né, na literatura, de que é realmente função da circulante, não teria como ela justificar dizendo que era função do anestesiologista. Não é ele que coloca a placa, quem coloca é você. Aparelho de bisturi. Aqui. Esse impresso, ele vai ter, como eu estava falando, todas as anotações do transoperatório, né?
a posição da placa do bisturi elétrico, vai ter quais os materiais e medicamentos que foram utilizados nesse procedimento. Você vai encontrar também se ele utilizou uma sonda uretral, se não utilizou, se ele utilizou, quantos ml eliminou de diurese, como foi essa diurese, se ela foi de coloração normal, se ela foi hematúrica, ou se ele mesmo sondado não apresentou nada de diurese, que isso aí é muito preocupante. Então a gente sabe que é importante o paciente ser sondado, a depender do porte da cirurgia, claro, porque a gente sabe que tudo de soro que está entrando precisa sair. Então, se está entrando soro, ele está sondado, não está eliminando nada, das duas uma. Ou a sonda está interrompida, está pinçada, ou então o paciente está com anúria, que é o não funcionamento dos rins, ele não está filtrando nada. E isso é mais preocupante do que se ele tivesse com a pinça fechada. Tá? Paciente com deficiência ou com problema renal é mais preocupante do que uma pinça da sonda fechada. Mas atinem para isso, pensem nisso, nas possibilidades que podem levar a uma ausência de urina no coletor de diurese. Então, tudo vai ser anotado nesse impresso. Eu preciso ter... Professora, e foram abertos materiais jogando no lixo. Como eu vou conseguir saber tudo que foi utilizado? Não vai conseguir jogar no lixo, não. Nem deve. Tudo que é aberto, não tem aquele papelzinho externo? Abri uma gaze para a instrumentadora, ela pegou a gaze e eu fiquei com o papelzinho de fora. Aquilo a gente chama descarte. O descarte você vai deixar ali montuado, separado, tá? A gente geralmente colocava dentro de um saco plástico. E depois você sai contando. 5 pacotes de gaze, 2 de seringa, 2 de... Você entendeu? Então você vai sabendo o que foi aberto para a instrumentadora, o que foi utilizado para poder colocar no impresso. Porque isso vai ser importante para o faturamento. Seja o paciente de SUS, ou seja de convênio ou particular, precisamos saber tudo o que foi utilizado e ter isso registrado. Isso para tudo, né? Para fazer um controle, isso para a gente ter noção do quanto o paciente vai pagar ou o convênio vai pagar. Para isso existe uma auditoria no faturamento depois que o paciente recebe alta. O prontuário vai para o faturamento e ali a gente vai observar se realmente cabia todo aquele material dentro do procedimento que foi feito. E vários erros já foram encontrados, mas eu só estou passando para vocês saberem o quanto é importante anotar isso de forma correta. Porque depois o auditor vai cair em cima de você, porque o teu nomezinho está lá anotado no prontuário. Você, quando faz o preenchimento de tudo no prontuário, você não assina o seu nome? Então, ele vai saber quem foi que preencheu. E vai saber a quem recorrer quando quiser tirar alguma dúvida. Saber por que o procedimento não precisava mais do que uma seringa e você usou 3. Quero que você me explique por quê. Entendeu? Então, você vai justificar tudo isso. Bom, faltou uma coisinha aí que é importantíssima, também está dentro das atribuições da circulante de sala, que é a preocupação e o encaminhamento da peça cirúrgica para o expurgo, e do expurgo vai para a patologia, para fazer a análise patológica. Então, quando o cirurgião passa para a instrumentadora passa para você, você tem que tomar o máximo de cuidado com essa peça cirúrgica. Pode ser uma mama, pode ser um tumor, que eu não sei se é benigno ou maligno. Isso é a pior parte é essa. Porque se for o único que tinha, que a paciente tinha, e foi retirado, e você perdeu, aí como é que o paciente ou o cirurgião vai saber se ele está ou não com câncer? Entendeu? Então isso é preocupante. Isso aconteceu uma vez comigo no centro cirúrgico, né? Onde a circulante de sala perdeu um nódulo de mama, pequenininho. Ia colocar num tubo de ensaio. E aí foi perdido. Não se sabe onde caiu, eu estava em outra sala. Quando eu cheguei, estava lá. A preocupação da circulante é encontrar esse pequeno nódulo, que terminou não sendo encontrado, e a paciente ficou sem saber até hoje. Foi levado para a direção, claro que é sério isso. E o paciente até hoje, sem saber se ela tem ou não. E o médico solucionou de que forma? Você vai fazendo um acompanhamento comigo periodicamente, para poder então a gente ter conhecimento se vão surgir outros, né? Ou não. Mas assim, se o paciente quisesse colocar na justiça, teria todo o material para isso, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com as peças cirúrgicas.
Vai demorar para levar para patologia? Não tem problema. Eu coloco formol para poder conservar o material e esse material não ser danificado enquanto vai ser estudado, analisado lá na patologia. Eu sei que não é de imediato, porque cada peça que chega lá e tivesse uma pessoa disponível nesse momento para levar, seria maravilhoso. Mas nem sempre tem. A pessoa está pegando o material, a pessoa está levando outro, foi buscar paciente nos andares. Então tem muito procedimento daquele profissional que está do lado de fora, fazendo coisas que eu não posso fazer. Eu não posso levar peça para patologia, porque eu estou dentro do centro cirúrgico. Eu não posso ir buscar paciente, nem levar paciente para os setores de origem, porque eu estou dentro do centro cirúrgico. Eu sou profissional de dentro do centro, eu não posso sair de lá. Já pensou se cada momento desse a gente precisar se ausentar do centro cirúrgico e trocar de roupa? Não tem condição. Bom, então essa peça cirúrgica, só para poder a gente fechar essas atribuições da circulante, essa peça cirúrgica, ou também chamada de peça anatômica, você precisa, como circulante de sala, tomar bastante cuidado. É extremamente preocupante. Não estou dizendo que é mais do que as outras situações que eu citei aqui. Tudo é importante. Porque tudo que a gente faz em relação à placa do bisturi elétrico, em relação à abertura dos materiais esterilizados, a limpeza da sala, a checagem dos equipamentos, tudo é em prol do paciente, para que o paciente não se prejudique de forma alguma, ou não seja submetido a uma contaminação, né, posterior à infecção, ou não fique sem resposta da sua análise do material que foi retirado, porque todo paciente que é submetido à cirurgia, sempre alguma peça é retirada. A única que eu vejo, assim, de momento que eu estou lembrando, que não tem material retirado, é a hernioplastia. Que você vai colocar a víscera para dentro e vai reforçar a musculatura. Então você não vai tirar nada. Porque na hérnia, na verdade, não é tumor, não é nada. É simplesmente a víscera que está fora da musculatura, se encontra naquela área lá, elástica, flácida. Aí facilitou a saída da víscera para fora da cavidade abdominal. Aí causa aquele abaulamento que muitas pessoas até hoje pensam que é tumor e não é. Então agora está me vindo na memória só a hernioplastia, que não é retirado peça anatômica. Mas todo o restante de cirurgias, você tira a peça anatômica e essa peça é analisada em patologia. E se a peça não existir, como é que eu vou fazer a análise? Como é que eu vou dar informação para o paciente? Como é que vai existir um exame para provar aquilo que o médico está me passando? Porque eu preciso de provas. O médico não pode jamais, sem ver um exame, dizer, olha, a senhora está com câncer. Não pode. Então tem que ser baseado em cima de resultados. E os resultados só acontecem quando eu tenho o material em mãos. As etapas cirúrgicas são assim, eu vou falar agora sobre os momentos, o passo a passo da cirurgia. Isso é muito comum quando a gente vai fazer o curso de instrumentação cirúrgica. A instrumentadora precisa saber exatamente qual o momento que ela vai entrar ou entregar determinados materiais para o cirurgião. Porque tudo isso aqui é controlado minuciosamente. Porque cada etapa dessa requer materiais específicos. Então eu não posso jamais dar um porta-agulha se é o momento de fazer a incisão, o corte. Como é que ele vai incisionar, cortar o paciente com uma agulha? Eu tenho que entregar para ele a lâmina do bisturi. Entenderam? Então eu não tenho também como entregar numa cirurgia de craniectomia, aí eu vou entregar na mão dele um espéculo vaginal. O espéculo só é utilizado na cirurgia pélvica, feminina, porque o homem não tem vagina. Então tem que pensar nisso. Então todo material, toda cirurgia tem o seu material específico e a gente precisa ter conhecimento disso. Por isso que a instrumentadora, ela, além de fazer o curso técnico, ela precisa fazer o curso de instrumentação, para ela ter conhecimento mínimo e básico desses instrumentais. O restante ela vai conhecendo no dia a dia, que eu não vou garantir que no curso você aprenda todos os materiais que existem. Não, é humanamente impossível, porque são muitos, mas é necessário que você conheça pelo menos uma boa parte deles. Então, nessas cirurgias, nós falamos sobre as etapas cirúrgicas. Nesse slide daqui, nós falamos sobre as etapas cirúrgicas. E as etapas cirúrgicas, como eu falei anteriormente, elas precisam ser bem conhecidas para a instrumentadora saber exatamente o material que vai ser passado para o médico, para o cirurgião.
Por quê? Porque cada etapa requer um material diferente. Eu jamais vou usar a lâmina do bisturi em todas as etapas de cirurgia. Então, se eu vou utilizar um material cortante, eu vou utilizar a lâmina do bisturi ou então vou utilizar uma tesoura. E no caso de uma cirurgia de cabeça, professora, uma craniectomia, que vai passar pela calota craniana, aí nesse caso nós vamos utilizar um material específico para osso, que não é a lâmina do bisturi. A lâmina do bisturi até vai ser utilizada, mas só para o couro cabeludo. Saí do couro cabeludo, cheguei na parte óssea, aí vou utilizar o trépano, que é um material perfurante. Agora vai sair fazendo um orifício, como se fosse uma furadeira. Ele é parecidíssimo com uma furadeira. Aí quando chega nas meninges, para poder então nesse momento a gente serrar a calota craniana e abrir o espaço só e unicamente daquele local que vai ser submetido à cirurgia. A gente não deixa o cérebro, o encéfalo todo exposto, não, tá? A gente deixa só aquele espaço. É por isso que é importante no negatoscópio todos os exames de imagem que sejam colocados ali estejam na hora da cirurgia. Se for um procedimento onde vai ser utilizado a lâmina do bisturi, depois que nós temos o conhecimento de que foi feita a antissepsia, quer dizer, primeiro o paciente foi anestesiado, depois ele foi feita a antissepsia, e aqui vem um dos papéis da instrumentadora, que é justamente você colocar a lâmina do bisturi no cabo do bisturi elétrico, tá? Então, nesse caso daqui, você encaixa, ó. Encaixa isso daqui, para poder, então, vem nessa parte da extremidade da pinça, da lâmina, e você encaixa. Quando é para retirar, porque você não vai poder colocar isso aqui do jeitinho que está montado na caixa cirúrgica, senão o nosso colega lá na CME vai se contaminar, se cortando ou se perfurando com a lâmina que está aqui montada. Você vai ter que desmontar e colocar numa cubazinha, separando todo o material pérfuro cortante, as lâminas, as agulhas e algumas coisas mais que causam este dano no profissional. E aqui, se eu for retirar, eu vou retirar desse jeito aqui, ó. Acabei de retirar. De novo, só mais uma vez. Pego nessa extremidade da lâmina e encaixo aqui, ó. Encaixei. Tem que encaixar e fazer o clique. Se não fizer o clique, não está encaixado. Quando eu retiro, eu já vou na outra extremidade, ó. Tirei, tá? Aí daqui eu coloco numa cuba. E temos esse outro materialzinho que é de instrumentação cirúrgica, que é a tesoura, caso seja necessário o cirurgião utilizar. Mas nesse momento ele vai pedir a você ou lâmina ou tesoura. E aí você sabe que isso aqui faz parte da diérese. Diérese é a primeira etapa cirúrgica onde você vai utilizar materiais cortantes. Não me interessa agora, esse momento da cirurgia, você utilizar um portador de agulha, ou um porta-agulha, como nós chamamos. Então, nesse momento, não, tá? Então, a diérese é a incisão cirúrgica, é a abertura, é a separação das bordas. Isso que é a diérese, é a primeira etapa da cirurgia. Passando por essa primeira etapa, nós vamos falar agora do afastamento das camadas, né? Antes disso, nós temos no momento que você vai passando a lâmina, você obviamente vai passando por vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, eles existem em toda parte do nosso corpo. Na pele da hipoderme, na derme hipoderme, nós temos no tecido subcutâneo, uma quantidade menor, mas nós temos. Vai passando pelo músculo, aí passamos também por vasos sanguíneos. Aí já vai aumentando o calibre dos vasos. Vai aumentando o calibre. Até expor a área que você vai realmente operar. Mas até chegar lá, passamos por várias etapas. E aí, nesse momento, para poder causar hemostasia, fazer uma compressão do vaso e você ter a certeza que o paciente não vai ficar perdendo muito sangue, nós precisamos fazer uma cauterização. A cauterização ou estancamento do sangue vai depender do vaso que foi lesionado, no caso. Se a lesão ou o corte foi feito num vaso de menor calibre, eu posso enxugar só com as compressas. Isso aqui é compressa cirúrgica, tá? Eu posso enxugar só com isso. Ou então eu posso pegar a gase, dobrar em 4 e colocar numa pinça nessa pinça daqui e enxugar. Foi de pequeno calibre, no instante a hemostasia acontece por si só, do próprio paciente. Se isso não acontecer, aí eu vou utilizar a pinça hemostática.
vou pinçar o vaso e evitar que ele continue sangrando e fazendo com que o paciente perca muito sangue. Posso também, além dessas duas situações, utilizar um fio. Utilizar o fio, que aqui nesse materialzinho o cirurgião pode pegar e fazer uma pinça, tipo assim, no vaso, pegar o fio e você vai suturar o fio. Então, um nó no fio, evitando também que esse paciente fique perdendo muito sangue por aquele vaso. Então é simples, não tem dificuldade nenhuma. Você tem que estar com todo o material exposto, porque você não sabe qual é o vaso que ele vai encontrar na frente. Mas, com todo o material exposto ali, ele solicitando, é só você pegar e abrir para ele. Isso aqui, ó, a instrumentadora vai lhe abrir desse jeito, ó. Quando ela abre assim, então ela já deixa isso aqui na mesa cirúrgica. Esse materialzinho daqui é que vai ser passado para o cirurgião. Ou então você já monta o fio com o porta-agulha. Entenderam? É fácil desse jeito, não tem nenhuma dificuldade. Depois disso, nós vamos utilizar, esse é o momento da hemostasia, que eu vou fazer o estancamento do sangue. Tudo que eu mostrei aqui de pinça hemostática, de compressa, de gaze ou do fio, nós utilizamos no momento da hemostasia, que é a segunda etapa. A terceira etapa é de afastamento ou exposição. Aí eu vou utilizar os afastadores. Os afastadores são utilizados para o momento da exposição. Afastadores, eles vão ser utilizados, vão ser escolhidos mediante a área que vai ser operada. Então, a área que está sendo feita a cirurgia é que vai me dizer que tipo de afastador vai ser utilizado. Eu jamais vou usar um afastador desse na região abdominal, porque não vai dar. Esse espaço daqui não compreende todas as camadas pelas quais o médico vai passar. Então, eu preciso de um afastador maior que tenha essa areazinha daqui bem mais extensa. E vai ser isso aqui, ó. Esse afastador daqui, que aí separa as camadas. Este afastador daqui, nós denominamos ele como dinâmico. Existem duas classificações, afastador dinâmico e afastador estático. O dinâmico é aquele que nós colocamos força externa para poder deixar o afastador na posição que é necessária para aquele procedimento. O objetivo desses afastadores é justamente, com força externa, manter as camadas afastadas e deixar a área bem visível para o procedimento cirúrgico. Então, eu colocando o afastador desse, fica fácil a visualização do órgão que vai ser operado. Esse afastador daqui, nós utilizamos normalmente nas cirurgias pélvicas, na parte interna, muito comum na cirurgia cesariana. Na cesariana, ele é colocado na parte inferior da pelve, enquanto que a criança é retirada. Esse outro afastador, que também é dinâmico, também requer força externa para poder continuar afastando as camadas, é torácico. Então vejam que cada modelo, cada tipo de um afastador, ele é utilizado em áreas diferentes. Este daqui é utilizado em uma cirurgia abdominal, que você vai afastando, ó, e vai colocando aqui na distância que você pretende, tá? Então aqui tem uma regulação, tá? Vou regular para saber, então, onde que ele vai ficar. Pensem comigo. Observem que aqui eu tenho a parte em que vai ficar a pele e a pele. Uma camada, outra camada. E eu vou abrindo o orifício. Um orifício que não é muito grande, que o médico fez, mas não é muito grande. Então, eu vou e afasto. E mantenho esse afastador durante todo o tempo da cirurgia. Imaginem vocês e façam uma pergunta. Será que um paciente desse não vai apresentar dor nenhuma no pós-operatório? Claro que vai, gente. No pós-operatório, há um tempo atrás, alguns anos atrás, o médico só prescrevia analgésico quando o paciente reclamava de dor. Hoje não. Hoje nós já sabemos que a dor é um foco assim importantíssimo para o aumento dos parâmetros de sinais vitais. Então, evitamos ao máximo que o paciente sinta dor, porque já foi estudado, já foi comprovado que a dor leva ao aumento da pressão arterial, aumento de glicemia, aumento da respiração pela inquietação do paciente e outras coisas mais que ele começa a apresentar. Então, por conta disso, não deixamos o paciente sentir dor.
Não deixamos em hipótese alguma. Esse afastador, nós chamamos, já que não precisa de força externa, existe um regulador, nós chamamos esse afastador de estático. Ele fica lá paradinho. E se você quer afastar mais ele, não precisa pedir para ninguém fazer força. Basta você chegar aqui no regulador, abrir, eu vou e afasto mais e mantenho naquela posição que eu preciso para fazer a cirurgia. Tá bom? Então esse aqui é o estático, ele fica parado. E temos esse aqui também. Tudo vai depender até do tipo do paciente. Se tiver um paciente obeso e ele for fazer uma cirurgia abdominal, esse afastador pequeno aqui, por conta da camada que vai ser grande, que eu suponho que por conta da pessoa ser obesa, ele tem uma camada mais, longa. As camadas são mais longas, principalmente a do subcutâneo, que é da gordura. Então, esse espaço daqui jamais vai chegar numa camada mais profunda. Então, até nisso eu tenho que pensar. Eu vou utilizar esse aqui, que é mais longo. Esse aqui mantém o meu paciente obeso afastado, com as áreas afastadas. Olha o regulador aqui, ó. É aqui que a gente regula, ó. E eu mantenho ele afastado sem precisar ninguém mexer nele. Certo? Depois do corte, da hemostasia, da exposição, aí chegamos ao foco da cirurgia, que nós chamamos de cirurgia propriamente dita. E lá na literatura nós chamamos de exérese. A exérese é o momento da cirurgia, é o momento em que o médico chegou no seu foco. Então ali ele vai realizar a retirada, uma plástica, uma só exposição, ou ablação nós chamamos também, de algum tumor, de algum nódulo, algum cisto. E aí, nesse momento, nós vamos utilizar os materiais específicos para aquela área, para aquele procedimento. Foi quando eu citei anteriormente. Eu jamais vou utilizar um espéculo vaginal, se for uma cirurgia de crânio. Não tem sentido o que eu estou fazendo, entenderam? Então não tem como eu estar usando esse material daqui, que é específico do canal vaginal, para chegar até o colo do útero, utilizar numa cirurgia de craniectomia. O que isso vai fazer numa caixa de craniectomia? Não tem sentido. Da mesma forma que não tem sentido eu utilizar pinças e materiais da craniectomia numa esterectomia. Então, quando a gente chegar em cada procedimento cirúrgico desse, a gente vai observar que cada procedimento requer um material específico. Certo? Isso aqui é o espéculo vaginal. Chegamos então, vamos fazer de conta que ele já terminou todo o procedimento, o que precisava ser feito, e nós vamos agora fechar. No momento do fechamento, ou então da união das bordas, que nós chamamos de síntese, nós vamos utilizar um material específico também, que vai ser o porta-agulha e os fios. Porque camada por camada vai ser suturada. Os fios que ficam na parte interna, que não vão ser retirados posteriormente, esses fios nós chamamos de absorvíveis, que são fios que são de origem animal ou vegetal, ou até mineral mesmo, e ele vai ser, pelo próprio organismo, ele vai sofrer um processo de degradação e logo em seguida ele vai ser absorvido pelo organismo. Isso não acontece em pouco tempo, não. Às vezes a gente faz cirurgia depois de anos num paciente e a gente encontra lá pontos ainda de cirurgias anteriores. Isso vai depender muito da origem do fio e do próprio organismo de cada paciente, o tempo de degradação desses fios e a absorção deles. O importante é saber que eles não vão levar o paciente a nenhum tipo de reação por conta desse corpo estranho que vai ficar dentro dele. Nós utilizamos o porta-agulha, que é esse daqui. Por que ele é tão longo, professora? Eu preciso de um porta-agulha longo, porque se for uma cavidade profunda, eu não corro o risco de ficar me atrapalhando nas bordas. Então, a própria pinça vai fazer isso, evitando que minha mão entre em contato com as bordas. E eu vou fazer essa manobra, tá? Então, pego o fio daqui, e aí eu coloco aqui a agulha e faço o procedimento. Esse procedimento não é feito pela instrumentadora. O correto é que o cirurgião faça o fechamento de todas as camadas, inclusive a mais externa. No porta-agulha, que encaixa aqui a agulha. E eu vou fechar. Esse é o momento da síntese, é o momento final do procedimento cirúrgico, onde eu vou utilizar o porta-agulha e as agulhas. Fios agulhados ou fios não agulhados.
Preciso saber, como instrumentadora e técnica de enfermagem, preciso saber o que é um fio absorvível e quando ele não é absorvível. Os tipos de fio, se é de nylon, se é de algodão, se é de outro material, né? Que vai ser importante para aquela área, isso quem vai dizer é o cirurgião na hora que for fechar. Ele vai dizer que tipo de fio quer. O importante é que você tenha todos no local onde você vai trabalhar. Absorvíveis, não absorvíveis, se é de nylon, se é de algodão, não importa. Tenham todos, porque aí dependendo, né? Tem de seda. Então vai depender muito do que o médico vai pedir para você e o pedido dele vai depender do tipo do procedimento e até mesmo do próprio paciente. Bom, essas foram as etapas cirúrgicas, né? Muitíssimo importante que nós da enfermagem tenhamos conhecimento sobre todos esses momentos cirúrgicos, para que a gente tenha também, juntamente, conhecimento ao tipo de material que vai ser utilizado. Todos esses materiais que eu mostrei para vocês aqui estão na caixa básica. O que vem a ser caixa básica? É uma caixa que precisa estar junto aos materiais que vão ser utilizados na cirurgia e é uma das caixas que não pode faltar na sala. Por quê? O nome já está dizendo, é básico. Com isso aqui, perdão, sem isso aqui, eu não posso fazer nenhum tipo de procedimento. Sem o porta-agulha, sem uma pinça hemostática, sem uma tesoura, sem uma lâmina de bisturi, é tudo básico, gente. São eles que são necessários, importantes para as etapas cirúrgicas. Então, se eu não tenho eles na caixa básica, eu não tenho nem como iniciar a cirurgia. Eu vou fazer incisão com o quê? Sem tesoura, sem lâmina, sem nada. Então, eu preciso ter conhecimento disso. E lembre-se, tudo aqui é importante, mas onde vocês devem focar mais é no não esquecimento das compressas, é nossa função, não esquecer as compressas dentro da cavidade, seja ela torácica, abdominal ou pélvica. Não devo esquecer. Abrir, depois vai me dar a mesma quantidade. Se abrir com 10, vai me entregar 10. Eu digo me entregar porque quem vai me passar é a instrumentadora. Então eu tenho que estar em união com ela para saber se realmente, quantas compressas foram abertas, se realmente ela está me entregando a quantidade certa. E junto a isso também, você não deixar de contar as pinças, né? As pinças que possivelmente podem ficar dentro da cavidade. Tá certo? Elas podem se encontrar assim abertas, elas podem se encontrar fechadas. Depende muito de como você deixou lá dentro. E não tenham dúvidas, minha gente. Se ficou lá dentro, porque o cirurgião deixou. Porque quem está manuseando ali na área é ele. Agora, tá no papel que a função é de quem está do lado de fora do procedimento é que deve contar. A gente conta as compressas e as pinças. Essa é a nossa função, para que tudo ocorra bem.